Olá, tudo bem? Eu sou Renata Rodrigues e você está no canal Pipa Azul. Tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, sobre como a gente descobre os sintomas do transtorno do espectro autista. Você sabe o que é isso? O transtorno do espectro autista é uma desordem neurológica apresentada comportamentalmente, onde a criança vai ter características diferentes, características do espectro autista. E por ser um espectro, existem inúmeros sintomas onde nem todas as crianças vão apresentar ou não vão apresentar na mesma intensidade, com o mesmo grau de dificuldade ou de apresentação dos sintomas. E quais são esses sintomas? Bom, existem três sintomas fundamentais, três sintomas que são os pilares do autismo, assim conhecido por nós, principalmente nós mães. Os pilares do autismo são: primeiro ponto, a dificuldade de interação social. O segundo ponto, a ausência da fala ou atraso de linguagem. E o terceiro ponto, que também é muito conhecido também, né, bem visível até, que é o comportamento repetitivo. Então vamos lá. A interação social, como eu falei aqui no início, ela atrapalha muito se a criança, como identificar isso, né? A interação social. A criança tem dificuldade de fazer novas amizades, a dificuldade de enxergar o outro coleguinha, principalmente na mesma faixa etária, onde as crianças acabam tendo uma certa atração por outras crianças. E no caso da criança autista, ela não vai ter essa necessidade, ela não vai ter essa vontade de proximidade. E aí acaba tendo isso bem visível, que é a dificuldade de interação. Não só com crianças, mas ela pode apresentar isso com adultos ou até mesmo com os próprios familiares. Foi assim pelo menos comigo. Quando o Nicolas começou a apresentar essa dificuldade de interação, ele começou a se afastar da coleguinha que ele mais gostava no bairro, ele não conseguia chegar perto. Quando ele via que ela se aproximava, ou alguma criança ou algum estranho do convívio dele se aproximava a ele, ele demonstrava esse comportamento assim, de flap. E se eles fazem muito, se eles estiverem ansiosos, nervosos ou com um certo receio ou medo. Isso é comum deles acabarem mostrando. E o outro ponto que eu falei, que é a ausência da fala, muito comum em crianças autistas, diagnosticada antes dos 3 anos. É mais comum a criança autista começar a falar a partir dos 3 anos. Porém, isso não é regra, principalmente porque o autismo, ele tem níveis. Então ele tem o grau, né, ou níveis, como desejar falar. Ele tem o nível de leve, moderado e severo. No caso do autista leve, geralmente eles são verbais, eles não têm essa ausência da fala, mas eles vão ter algum tipo de atraso de linguagem, um atraso da fala mais concreta. Por exemplo, vou dar um exemplo. O meu filho, por exemplo, ele com 2 aninhos já, ele tinha dificuldade de formar frases. Claro que uma criança de 2 anos não forma tantas frases, ou frases longas, mas ele tinha dificuldade de juntar 2 palavras, coisa que já deveria acontecer, como de esperado, nele já vinha esse atraso. Mas é um atraso até pequeno diante do avanço que eles vão tendo com as terapias. Eles acabam desenvolvendo muito e muito, principalmente através da fono, através do psicólogo, através de todos os especialistas que estão envolvidos, né, enganjados nesse progresso do autista. E aí, enfim, tem essa questão do atraso da linguagem, dificuldade de verbalizar, dificuldade de pedir as coisas. Geralmente eles pegam a mão do adulto e leva até o objeto que ele deseja, sinaliza o que ele quer através desse ato, de pegar na sua mão para apontar o que ele quer, ao invés de falar. Isso é muito comum no autista também, principalmente nas crianças. E esses certos comportamentos acabam nos mostrando que tem alguma coisa que não está fluindo naturalmente no desenvolvimento deles, né? E o terceiro ponto, como eu falei, são comportamentos repetitivos. O que seriam isso?
Seriam comportamentos corporais repetitivos, que geralmente eles apresentam como vontade de pular excessivamente, de fazer o flap com as mãos, o balanceio do corpo. Tudo isso eles fazem para desacelerar, extravasar um certo descontrole. E aí eles acabam entrando nesse tipo de comportamento. Mas o comportamento repetitivo também pode ser apresentado não só com o corpo, mas com a fala também. É o que a gente chama de ecolalia. E a ecolalia, ela tem dois tipos. Ela pode ser tardia ou imediata. A ecolalia imediata é aquela repetição, e eles têm um prazer incrível nisso, principalmente o autista leve, da repetição daquilo que ele acabou de ouvir. Então, se você fala algo próximo a ele, ele vai ouvir aquela palavra e vai ter o prazer de ficar repetindo. Isso é de imediato, já é chamado de ecolalia imediata. A ecolalia tardia seria aquela também muito comum, onde a gente vê a criança, sem contexto algum, ela começa a citar falas de um desenho, falas de algum adulto que convive com ela, fala de pessoas que ela ouviu. Isso é uma ecolalia, como se fosse um eco mesmo, onde ela vem, né, a lembrança daquela fala e ela repete, mesmo sem contexto algum e mesmo sem explicar o motivo disso, dessa repetição. Isso é muito comum acontecer dentro do espectro autista. E esses são os sintomas base. Mas existem inúmeros. Existe a dificuldade da alimentação, que eles têm muito, chamado de seletividade alimentar. O transtorno do sono, que acaba associando como uma insônia, dificuldade de dormir, dificuldade de desacelerar, enfim. São inúmeros os sintomas. Um dos mais característicos e importantes da gente observar desde pequenos é a questão do contato visual. Não que ele não te enxergue, mas ele sente um certo constrangimento de manter olhos nos olhos. Eles têm essas dificuldades. Então você chama, ele vai te atender, mas geralmente vai olhar para o lado, vai olhar para baixo, não vai te encarar. Isso é um dos sinais que mais fica em evidência quando a gente está observando a criança, saber se ela está dentro do espectro ou não. Isso é muito comum, essa ausência, do contato visual. E além dela também, a dificuldade de atender quando é chamado. Sabe aquela criança que você chama pelo nome, dá a impressão de que ela está fingindo que não está te ouvindo, mas na verdade ela está te ouvindo, mas ela não está correspondendo imediatamente. Isso é muito comum no autismo também, foi um dos principais sintomas que me fez ficar em alerta de que alguma coisa não estava caminhando muito bem no desenvolvimento do meu filho. Bom, esses são os sintomas básicos. Pesquise na internet, existem inúmeros sintomas também que pode estar associado ao autismo, e eu espero ter te ajudado. Comente aqui embaixo, se inscreva no canal, que isso ajuda para que mais pessoas conheçam o canal Pipa Azul, e com isso a gente tem uma sociedade que esteja mais informada, que saiba conviver com os autistas, que saiba lidar sem preconceito. O que falta nesse mundo é justamente essa informação. E é para isso que nós temos esse canal. Então se inscreva aqui embaixo no canal, clique no sininho para você estar sempre recebendo nossas notificações e compartilhe com quantas pessoas você quiser e puder, para que esse vídeo alcance outras pessoas e assim a gente consiga ajudar bastante gente. Talvez você esteja passando por isso, talvez você esteja na fase da desconfiança, de saber se é, se não é, o que está acontecendo, e não custa nada a gente saber mais um pouquinho, tirar dúvida. Tem dúvida? Coloca aqui nos comentários também aqui embaixo para a gente conversar um pouco, tá ok? Muito obrigado, fique com Deus, espero ter te ajudado mais uma vez.